Quando falamos em pecados, nós sempre lembramos dos pecados mais comuns e mais pregados nas igrejas. Mas, irmãos, existe sim um único pecado que a Bíblia diz que não há perdão para este tipo de pecado. Vou falar deste pecado para você até o final deste vídeo. Fique atento, meus irmãos. Mas quero deixar bem claro que todo o pecado entristece a Deus. E todo o pecado nos afasta de Deus gradativamente, se não nos arrependermos de todo o nosso coração. Que fique bem claro, Deus, Ele é amor. Mas isso não significa que nós temos o direito de pecar e Deus nos perdoar em seguida. A Bíblia nos diz e nos orienta que não podemos pecarmos voluntariamente, esperando que em seguida Deus vá nos perdoar. Temos que tomarmos muito cuidado com isso, meus irmãos. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso lá em Hebreus. Mas antes, meus irmãos, quero pedir por gentileza para você deixar aqui embaixo, nos comentários, o seu pedido de oração para orarmos uns pelos outros. Eu vou ler todos os comentários e vamos apresentar todos os pedidos de orações ao Senhor. Amém, meus irmãos? Peço também para você, por gentileza, se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Deus te abençoe. Então, meus irmãos, vamos ver o que diz em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 26. Olha que interessante. A Bíblia diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam o que quis dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 26? Que nós não podemos continuarmos vivendo no pecado. Nós vivemos num mundo cheio de pecado, num mundo onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o mundo jaz do maligno. Todos nós cometemos pecados, todos nós cometemos erros, mas tem diferença, irmão. Se você peca deliberadamente, se você peca voluntariamente, por exemplo, eu vou pecar, eu vou adulterar, eu vou mentir, eu vou ofender alguém, depois Deus me perdoa. Não, não é por aí. Porque Hebreus está escrito bem claro que depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados. Porque o maior sacrifício por todos os nossos pecados, meus irmãos, foi feito lá na cruz. Aquele foi o maior sacrifício. Nós não temos que fazer e nos sacrificarmos para conseguir o perdão de Deus, porque Jesus Cristo já fez isso por nós. Mas nós não podemos pecar voluntariamente. Que fique bem claro para vocês, tá bom, meus irmãos? E para reforçar o que acabamos de ler em Hebreus capítulo 10, no versículo 26, vamos dar uma reforçada lá em Apocalipse, porque aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz que depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então vamos lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 14 e 15, que diz assim, meus irmãos: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Olha o versículo 15, que é muito importante. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Irmãos, temos que tomarmos muito cuidado com isso. Olha a mentira. Muitos acham que às vezes a mentira, ela não tem nada a ver. Você pode contar uma mentirinha. Irmãos, isso é muito sério.
Lembra o que diz em Hebreus 10, 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Quem que é verdade? É o Senhor Jesus Cristo. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, depois de termos recebido o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, termos aceitado Ele como Salvador, termos aceitado Ele como o único Filho de Deus, que Ele morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia por amor de todos nós. Depois de termos aceitado tudo isso, e você ainda continuar na mentira, a palavra de Deus diz no versículo 15, que quem pratica a mentira não entrará no reino dos céus, principalmente depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Amém, meus irmãos? Irmãos, mas se você chegou a um ponto em que você tenta lutar e não consegue ter forças para parar de pecar, dobra os teus joelhos e pede para o Senhor acrescentar temor dentro do teu coração. Mas rasga o teu coração e pede de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, que o Senhor vai acrescentar o temor no teu coração e assim fará com que você pare de cometer, com que todos nós paremos de cometer qualquer tipo de pecado ou erro. Amém, meus irmãos? É só dobrarmos os joelhos e pedir para o Senhor acrescentar o verdadeiro temor a Ele em nossos corações. Amém, meus irmãos? Irmãos, agora eu quero estar mostrando para vocês dentro da Bíblia onde diz sobre o pecado que não tem perdão. Fica em Mateus, no capítulo 12, no versículo 22 ao versículo 32. O título é A Blasfêmia dos Fariseus. Versículo 22, meus irmãos, diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém, meus irmãos. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer, irmãos, eu vou explicar rapidamente para vocês aqui. Não pula o vídeo, tá bom? Jesus Cristo levaram, meus irmãos, um cego e um mudo
até os pés do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo então curou aquele homem, e a multidão ali naquele momento adoravam, glorificavam a Jesus e falavam: não é este filho de Davi? Mas os fariseus naquela época, eles apontaram o dedo e afirmaram, falou assim: ó, este aí está expulsando os demônios, senão por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, né, o príncipe das trevas. Disse que Jesus Cristo estava expulsando o demônio através de demônio, que quem estava usando Jesus ali era um próprio demônio. E o Senhor Jesus Cristo fez um alerta e disse, falou: olha, toma cuidado, tá bom? Jesus disse, toma cuidado. Se você pecar contra mim, você tem salvação. Mas se você pecar contra o Espírito de Deus que está em mim neste momento, para expulsar este demônio, você não terá salvação. O que o Senhor quis dizer, meus amados? Presta bem atenção. O pecado que não tem salvação é aquele pecado que, quando você atribui ao diabo um milagre de Deus, quando você atribui ao diabo um milagre do Espírito Santo, é por isso que temos que tomarmos muito cuidado em dizer que adultério, que assassinato, que prostituição, que a lascívia, que a fornicação, que a mentira são pecados que vai ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não existe. Muitos dizem por aí em púlpitos que eu já ouvi que isso daí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é herege, isso é heresia. Temos que tomarmos muito cuidado com isso. Jesus Cristo foi bem claro e específico que o pecado contra o Espírito Santo, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo de Deus. Temos que tomarmos muito cuidado, meus irmãos, nos dias de hoje. Tem pessoas que às vezes apontam o dedo para um profeta, apontam o dedo para um pastor, para um ancião, seja lá quem for, e ele está cheio do Espírito Santo. A pessoa, conhecendo a verdade, como os fariseus, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, sendo hipócrita, aponta o dedo para aquela pessoa e diz: esse pastor, esse ancião, este profeta, esse evangelista, ele só está expulsando aquele demônio ali porque é um demônio na boca dele. Toma cuidado com isso. Você está fazendo o papel de fariseu. Nós não podemos nos colocarmos no lugar de juízes, tá bom? A gente tem que apontar o dedo, sabe para quem? Para nós mesmos. Apontar o dedo para nós e vermos onde estão as nossas falhas. Eu já vi vídeos na internet fazendo comparações de igrejas evangélicas com centro de macumbas. Temos que tomarmos cuidado. Atribuir a obra de Deus e comparar com o centro de macumba é a mesma coisa que os fariseus fizeram. Vocês sabem de quem que eu estou falando. Tomem cuidado, meus irmãos, tá bom? Então, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, o único pecado que não tem perdão é este. É quando você atribui ao diabo um milagre do Espírito Santo. Jesus Cristo foi bem claro e bem específico. Os outros tipos de pecado têm perdão, desde que haja verdadeiro arrependimento dentro do teu coração. Vai ter perdão, sim, isso é bíblico. Mas temos que tomarmos cuidado, porque, como nós lemos anteriormente em Hebreus 10, que quando nós conhecemos a verdade e a gente peca voluntariamente, sabendo que não podemos, se você comete adultério e continua a permanecer no erro, continua, não vai ter sacrifício mais para os seus pecados. Amém, meus irmãos? Espero que esse vídeo tenha chegado dentro do teu coração. Pega esse entendimento, não meu, mas de Deus, coloca dentro do teu coração com uma chavinha e guarda. Guarda, porque isso é precioso, isso vem dos céus. Amém, meus irmãos? Deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Os seus pedidos de orações, que eu vou olhar um por um e vamos dobrar os nossos joelhos e vamos apresentar cada oração, porque a palavra de Deus, como diz
para comunicarmos aos santos as vossas necessidades. Então comunica aqui embaixo, nos comentários, as vossas necessidades, que nós vamos estarmos orando para todos, em uma só fé, em uma só comunhão. Todos nós oramos uns pelos outros. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não esqueça de você se inscrever neste canal, compartilhar o vídeo com um amigo e deixe seu like, que é muito importante para nós. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus irmãos.